cooperação existente na colônia? Vamos dar uma olhada mais próxima às formigas carregadoras. Se você atentar cuidadosamente, verá uma outra formiga operária em cada folha. O trabalho dessa operária é proteger as formigas carregadoras de um possível ataque vindo de cima pelo ar. A pequena formiga formará a primeira linha de defesa no eventual ataque de uma vespa e impedirá que a formiga carregadora seja tomada como presa pela vespa. Essa pequena formiga usa não só uma tática defensiva inteligente, como também põe em perigo a sua própria vida em benefício da formiga carregadora. Este é um claro exemplo de grande cooperação. O conceito ilusório da evolução. As formigas se organizam de uma maneira perfeita, embora não exista hierarquia entre elas, e nenhuma formiga organize a colônia. A despeito disso, cada formiga miraculosamente sabe o que tem de fazer. A distribuição do trabalho foi estabelecida antes delas terem nascido. As formigas executam o seu trabalho com perfeição. Isto não se aplica somente às formigas cortadoras de folhas, mas acontece em todas as espécies de formigas. Essas características que as formigas possuem, mais uma vez demonstram a invalidade da teoria da evolução de Charles Darwin. É bastante conhecido que a teoria da evolução alega que os seres vivos surgiram em resultado de coincidências ao acaso. Nenhuma coincidência, entretanto, poderia dotar as formigas com as características de cooperação, sacrifício próprio, disciplina e planejamento que elas possuem. Nenhuma coincidência poderia fazer com que sequer uma das 500.000 formigas trabalhassem com um propósito definido. A teoria da evolução alega que os seres vivos precisam estar em estado permanente de luta contra a morte para sobreviverem, e encara isto como mecanismo fundamental da evolução. Entretanto, a teoria da evolução jamais poderá explicar como a sociedade das formigas, construída com base no sacrifício e colaboração, poderia ter surgido. A teoria da evolução afirma também que os seres vivos adquiriram as características que possuem em estágios, em resultado de mudanças produzidas por mutações. Porém, isso significa que a ordem social exigida pelas formigas deveria ter surgido em estágios, o que é impossível. Isto porque, como vimos neste filme, uma colônia de formigas é constituída de formigas com diferentes funções. E se mesmo uma dessas funções deixasse de ser oferecida, isso significaria o fim daquela colônia. Consideremos as formigas cortadoras de folhas como um exemplo. Se as formigas soldadas não defenderem um ninho, se as operárias não cortarem as folhas, se seus caminhos não fossem construídos para levar essas folhas, se paredes gigantescas não fossem construídas em ritmo e esforço cooperativo, se as folhas trazidas para o ninho não fossem esterilizadas uma a uma, então nenhum dos outros encargos ou trabalhos deveria servir para qualquer propósito, e as formigas seriam incapazes de fazer crescer os seus fungos. Isto significa que todas as formigas da colônia morreriam de fome. A maneira
maneira planejada pela qual todos os sistemas foram estabelecidos pode ser entendida mais claramente se nos demorarmos em maiores detalhes. Por exemplo, se não existisse aquele revestimento de zinco nas lâminas das formigas que executam o corte, se elas não fossem capazes de produzir o líquido antisséptico para proteger a colônia contra as bactérias, se a temperatura e a umidade no ninho não fossem cuidadosamente reguladas, e se todas as formigas não se comportassem de uma maneira totalmente disciplinada, as outras características possuídas pelas formigas novamente não teriam qualquer significado, pois elas morreriam no decorrer de pouco tempo. É por isso que a colônia somente poderia sobreviver se todas as coisas existissem conjuntamente. Isso mostra que as formigas não poderiam ter recebido seus atributos em estágios sucessivos. Em outras palavras, elas jamais poderiam ter evoluído. Pelo contrário, as formigas foram criadas em um único momento, juntamente com suas estruturas perfeitas e as demais muitas características que estamos vendo. Outra comprovação de que as formigas foram criadas com todas as suas características perfeitas surge quando examinamos o registro fóssil. A formiga fóssil, com supostamente 80 milhões de anos, que você está vendo, é uma das mais antigas formigas fósseis do mundo. O interessante é que ela não difere das formigas atuais, o que comprova definitivamente que as formigas vieram à existência repentinamente, com todas as suas características peculiares, e não sofreram qualquer evolução até os dias atuais. Em resumo, as formigas não surgiram por evolução. Deus criou seus corpos perfeitos e seu sistema de vida social. Conclusão. Pensemos agora à luz de tudo que vimos nesse filme e façamos algumas perguntas. Como as formigas surgiram com todas as características que elas possuem? Quem estabeleceu a divisão de trabalho entre elas? Como é que cada formiga conhece, desde o momento de seu nascimento, o trabalho que ela deve desenvolver? Por que as formigas soldadas são preparadas para sacrificar as suas vidas em benefício da sua colônia? Como criaturas com nenhuma capacidade de raciocínio podem possuir uma sociedade mais organizada do que a dos próprios seres humanos? Como 500 mil formigas podem atuar como tendo um único comando, com vistas a um propósito comum? Todas essas perguntas nos apontam em direção a uma importante verdade. O que essas criaturas irracionais fazem é uma clara evidência de que Deus as criou e lhes deu essas características que elas possuem. O poder de Deus e sua arte criadora são vistos em todos os seres vivos. As formigas constituem somente uma das incontáveis manifestações da arte de Deus na criação do mundo. Em um versículo, Deus disse: "A ele pertencem todos os que estão nos céus e na terra, todos lhe obedecem." Corão 30, 26.